Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadana Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadana Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadana Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Eu peço agora para que você solte as suas mãos, repouse as suas mãos nas suas pernas do jeito que você se sentir mais confortável, que você mantenha os seus olhos fechados alguns instantes e que você possa perceber a sensação do teu corpo aqui e agora. A sua única intenção nesse momento é notar o seu espaço e a sua forma. E de preferência, que você não interfira em nada, que você não mude a posição que você se encontra. Que se você estiver sentado com as suas pernas cruzadas numa cadeira, que você permaneça. Se você estiver deitado, que você permaneça. E que você só observe como você se percebe nesse instante. Peço então para que você note a sua respiração, o ar entrando e o ar saindo. E também a sua respiração natural. Não muda a sua respiração, não tenta respirar mais profundo. Nota como você está agora. Reconhece também, além da sua respiração, o seu grau de vitalidade, como você se percebe. Você está cheio de energia, você está cansado. Qual é a sua sensação do corpo, da respiração e do seu prana, da sua vitalidade? Percebe agora se existe uma certa agitação na sua mente em termos de pensamentos e ideias. Se você nota uma aceleração na forma em que os pensamentos ocorrem. Nós estamos agora fazendo uma pequena observação de como nós nos encontramos nesse momento. E a intenção é que você não interfira em nada, que você só note. Só observe.
Então, reconhecido a sensação do corpo, o ritmo da respiração, reconhecido quanto anda, quanto você tem de energia nesse momento e também em que condição se encontra o mundo das suas ideias, dos seus pensamentos. Visto isso, eu vou pedir para que você agora aprofunde um pouquinho a sua respiração. Para que você tente encher mais os seus pulmões de ar e soltar bem devagarzinho. Que você consiga preencher com ar todos os espaços no seu tronco, como se você crescesse em todas as direções. E que você solte o ar bem lento, e à medida em que você vai soltando o ar, que você vai descomprimindo tensões no seu corpo. O ar vai entrar e você pode mentalizar aqui, esse tempo, esse momento da minha inspiração. E ao soltar o ar, agora. Neste momento, a única coisa que importa é o ar que entra e o ar que sai, aqui e agora. O ar que entra preenchendo espaços, fazendo com que você cresça em todas as direções. E o ar que sai fazendo com que você descomprima tensões. Com que você se assente nesse momento presente. Nenhum lugar melhor que esse. Esse momento como o momento adequado e perfeito. O ar entra aqui, o ar sai agora. O ar entra aqui, o ar sai agora. E eu permaneço como uma testemunha na sensação, na observação do corpo, da mente, da respiração, dos sentidos, da energia. Aqui e agora. E aí então eu observo as batidas do meu coração, a sensação que meu corpo começa a vivenciar à medida em que a minha respiração se altera, se aprofunda. Presença aqui e agora, ar que entra, ar que sai. Nenhum esforço, nada é exigido de você, somente que você inspire e expire. Que você fique aqui e que você fique agora.
E aí então eu peço para que você faça algumas respirações bem profundas. E que, se você sentir necessidade de dar uma espreguiçada no seu corpo, você faz uma respiração bem profunda, dá aquela tracionada, boceja se for necessário, espreguiça. E aí então você pode abrir os seus olhos e perceber como você se sente após esses poucos minutos de quietude. Talvez você tenha percebido uma sensação de sono, de preguiça. Isso é normal. Vontade de espirrar. Isso é natural, que você sinta uma certa molezinha, uma certa letargia. Essa é mais uma aula do terapeuta quântico. Nessa aula nós vamos abordar alguns assuntos bastante importantes referentes à consciência, à energia. Então, eu vou começar essa aula falando de uma coisa bem legal. Eu adoro filmes. Eu não sei se vocês gostam de filmes. E existem filmes que são muito legais para que a gente compreenda algumas coisas, né? Eu não lembro se eu já comentei isso, talvez não. É muito importante que a gente assista aquele filme Quem Somos Nós, que é um filme já um pouco, um documentário, na verdade, é um filme documentário. Ele é um pouco antigo já, não é uma coisa, já deve ter o quê? Uns 10 anos, talvez, esse Quem Somos Nós, que é a história de uma moça que ela é surda, e aí ela tá vivenciando algumas experiências de vida, assim, bem interessantes, e aí o filme se torna meio que um documentário, porque tem toda uma visão da ciência, né, da física quântica em cima da realidade em que ela está vivendo. Então é muito importante que a gente assista esse filme para que a gente compreenda algumas coisas que são abordadas nessa formação de terapeuta. E uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês assistissem também é um filme que ele estava no Netflix até há pouco tempo. Agora eu não sei se ele ainda tá no Netflix ou se dá para achar no YouTube. Também é um filme documentário que ele chama Kumari, Kumare, Kumari. Esse Kumari é uma história de um indiano que ele foi criado na tradição indiana, né, toda ritualística na cultura védica, na cultura dos rituais e tudo mais. E aí ele acabou indo para os Estados Unidos, ele acabou se formando em alguma coisa de artes, eu não lembro se era de filme, coisa assim. E ele resolveu fazer esse documentário mostrando quantas pessoas elas são facilmente manipuláveis pela fé. Vou falar desse jeito para ficar mais fácil. Ele se fantasia de guru. E aí, como um indiano, ele consegue passar muito bem por um guru, né? Ele conhece muito bem as tradições a qual ele pertence, então ele se fantasia de um mestre espiritual. E ele consegue fazer um retiro com algumas pessoas, e aí ele mostra o quanto nós somos facilmente manipuláveis através da nossa fé e daquilo que nós acreditamos. Eu acho muito importante que a gente assista esse documentário Kumari pelo seguinte: o Quem Somos Nós é importante porque vocês vão ver várias das teorias do Amit Goswami, de vários físicos, de cientistas falando sobre como nós acessamos a realidade. A realidade, isso aqui, esse mundo
que nós vivemos, né? Como que nós vemos as coisas, porque é uma mesma cena vista por várias pessoas, ela é explicada de formas totalmente diferentes, e é isso que é importante que a gente reconheça, porque quando a gente fala de quântico, né, às vezes fica aquela dúvida, mas o que é o quântico? Eu não estou entendendo o que é quântico, né? O quântico vem da palavra quantum, e quantum significa quantidade. E essa quantidade é uma coisa que um físico, ele nomeou a energia de quantum, porque diz que a energia ela não é uma coisa só, ela é feita de diversas coisas. Então a quantidade de coisas é que faz a energia, mais ou menos essa explicação. Tá bem pobre essa explicação, mas é mais ou menos isso. Aqui o nosso interesse não é falar sobre física, né? Senão eu teria que ser física, no mínimo. E aí, então, é importante que a gente ouça falar desses assuntos, né? A visão desses cientistas, porque dentro dessa visão é que a gente chega naquilo que para nós é o mais importante, né? Que é como ser um terapeuta, o que é ser um terapeuta e como proporcionar uma transformação significativa na sua própria vida e na vida de quem vem até você. E aí, então, esse filme da moça, né, que é o Quem Somos Nós, é muito importante para que a gente veja várias vezes, e o Kumari é muito importante para que a gente entenda algumas coisas. Eu achei interessantíssimo no Kumari o quanto ele faz uma farsa, uma coisa que é uma farsa, né, de certa forma ser uma coisa muito positiva para algumas pessoas, até para ele mesmo. Então é importante que a gente veja isso, como que a natureza do ser humano de certa forma, a natureza ela tem uma coisa de muita bondade, né? E ele, por estar enganando pessoas, ele chega uma hora em que bate nele aquela dúvida e aquela sensação de, não sei se isso também é uma coisa que foi feita, ele não é um ator, né? Ele é mais um diretor do que um ator, mas ele bate aquela coisa da dúvida de tipo, nossa, eu tô enganando pessoas, ou seja, vem aquela coisa do respeito pelo ser humano e de se colocar na situação do outro e compreender o quanto deve ser difícil chegar e falar, durante muito tempo eu menti, eu não sou nada disso. E aí é muito interessante o documentário, porque mesmo ele não sendo nada disso, ele gera uma transformação em algumas pessoas, né? Por isso que é importante que a gente veja. Eu achei muito interessante, assistam e depois tirem as suas próprias conclusões em relação a essa visão. Dentro dessa abordagem do terapeuta quântico, eu passei um tempo estudando, uma semana, foi uma coisa bem rápida, bem breve, uma semana ou 10 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, estudando com o Amit Goswami. Eu fiz um curso chamado Ativismo Quântico, que é um curso que existe no Brasil. Se você tiver interesse em qualquer momento de ter acesso a esse professor, a esse estudo, você pode fazer. O curso de Ativismo Quântico, ele é um curso todo baseado no livro, né, O Ativista Quântico, do Amit Goswami. Então, ele passa esses dias com as pessoas falando sobre a visão dele, como que ele consegue compreender a física quântica e como que ele consegue compreender o mundo, esse mundo em que nós vivemos. Para mim se tornou muito fácil essa compreensão por eu levar uma vida já de yoga. Então, o Amit, um indiano, que provavelmente foi criado, segundo o que ele conta da vida pessoal dele, ele foi criado por uma família tradicional. Então, por ele ter sido criado por uma família tradicional, ele era uma pessoa que respeitava ritos, que respeitava fé, que respeitava algumas coisas, né? Que tinha alguma certa noção do que é a explicação
através da forma oriental de perceber o mundo e quem nós somos, né? E qual é a nossa relação dentro do mundo. E aí, então, quando ele sai dessa vida, vamos dizer assim, mais tradicional indiana, que ele vai para o estudo mais acadêmico da física e tudo mais, ele mesmo conta que passou um tempo da vida dele que ele estava se sentindo muito doente, que ele vivia tendo dores de estômago, que ele tomava muito antiácido, que ele se sentia muito fora do próprio caminho. Não foram essas palavras que ele usou, tá? Isso aqui é a minha forma de interpretar o que ele estava falando. Que ele se sentia muito fora daquilo que era o caminho dele. E aí, então, ele parou e ele percebeu, então, que a resposta para ele não era seguir pela física clássica, né? Que a física quântica fazia muito mais sentido para ele e que a física quântica explicava as coisas para ele de uma forma mais clara. E aí então que ele começou a escrever esses livros e fazer essas palestras. Aí veio até o filme, né, Quem Somos Nós, onde ele tem uma participação e aí ele consegue explicar. E é muito legal porque por ele ter essa visão, né, indiana, ele consegue explicar a física quântica por essa base meio da espiritualidade, que é o nosso objetivo aqui. Dentro do livro, né, O Ativista Quântico, ele fala bastante sobre como existe no nosso mundo hoje uma quebra, uma divisão, né? Durante muito tempo, quando eu comecei a fazer formação de terapeuta corporal, aprender massagem, essas coisas assim, eu sempre ouvia dizer assim, Oriente e Ocidente, né, como coisas praticamente opostas. Isso é muito comum de se ouvir, né? No Oriente as pessoas, elas têm essa visão holística, no Ocidente é tudo fragmentado, né? Existe aquilo que é o material, aquilo que é o espiritual, aquilo que é o emocional, tudo fragmentado, tudo separado. Então, por exemplo, existe um terapeuta, que é o cara que vai cuidar só do corpo, existe um psicólogo que vai cuidar só da loucura da mente, da emoção, e existe... E aí, e como que é na Índia, né? Como que é na Índia, como que é no Oriente? Existe um mestre. O mestre é o cara que vai cuidar de tudo, de qualquer coisa. Qualquer loucura que você tenha, é o mestre que vai dizer. Nossa, não é bem por esse caminho. E aí, esse mestre, normalmente, na Índia, ele é uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? Ou uma pessoa iluminada, né? Que às vezes as pessoas falam, este ser é iluminado, aquela pessoa é iluminada. O que é um sábio? O que é um iluminado? O iluminado é aquele que sabe exatamente quem ele é, baseado nisso, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe quem você é, ele sabe exatamente qual é o lugar dele no mundo. Não existe uma divisão nele entre as coisas que ele pensa, que ele sente, o que ele faz. Ali tá tudo alinhado, tá tudo de acordo. Não é igual a maioria das pessoas que pensam uma coisa, que falam outra, que fazem outra totalmente diferente, que sente uma outra coisa totalmente diferente. E aí fica nessa desarmonia completa. Um sábio, então, é aquele que usa o conhecimento das coisas na prática. Ele sabe usar as coisas que ele aprendeu. Ele não tem um conhecimento teórico das coisas, não. Eu estou tentando explicar isso da forma mais simples possível. Então, o sábio, ele é essa pessoa que atingiu uma liberdade muito grande de ser exatamente quem ele é. De ser livre de qualquer coisa, livre de qualquer limitação, livre de qualquer coisa que queira colocar ele, personagem que queiram colocar ele. Até o próprio personagem de mestre, ele abre mão. Então, isso é uma pessoa sábia. Essa pessoa sábia, normalmente, é a pessoa que vai te guiar, vai te responder e vai tirar de você todo tipo de ignorância. Qualquer ignorância, às vezes em relação às suas próprias emoções. Eu sinto uma coisa, mas eu não sei explicar exatamente o que é essa coisa que eu sinto. O sábio é capaz de
de te dizer isso. O sábio é capaz de perceber quando existe em você uma fragmentação. E o objetivo do sábio é fazer o quê com você? Transformar você, ou mostrar para você que você é perfeito como você é. Absolutamente perfeito como você é. E aí, então, eu vi muito na formação do ativista quântico do Amit, que ele falava que hoje no mundo existe muita gente com essa mente, eu vou usar o ocidental, com a mente ocidentalizada. A mente ocidentalizada é aquela assim, eu até ouvi muito isso quando, talvez você até tenha ouvido também, dos seus pais, eles falavam isso às vezes sem ter noção exata do que estava falando, com certeza não tinha a sabedoria para reconhecer que essa frase era péssima. Tinha uma frase que era assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, que os pais normalmente usavam para os filhos. Acho que era uma coisa assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Bad idea, uma ideia péssima essa, muito ruim. Porque o que acontece? As pessoas, elas seguem exemplos, elas não seguem ordens, elas seguem exemplos. Então, se o seu pai ou a sua mãe faz uma coisa, é natural que você, como filho, faça exatamente a mesma coisa. E aí você pode perceber isso na sua própria história, na sua própria vida. Muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que são coisas que a gente achou horrível nos nossos pais e nós fazemos igual. Por quê? Porque eles são o exemplo daquilo que vai moldar em nós algumas coisas, emocionalmente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então, essa ideia de faça o que eu mando, ou seja, eu digo para você que é correto, eu digo para você isso é correto, por exemplo, não fume, mas eu fumo. Não tem nisso uma consistência. E isso é a forma em que até o Amit coloca isso, né? O que é o ativista quântico? Ele diz que o ativista quântico é aquele que atinge essa sabedoria, que percebe uma coisa que na Índia é chamada de Dharma. O Dharma é o quê? Eu não posso fazer para ninguém aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Então, eu respeito o outro, eu olho no outro, eu vejo o outro não como outro, eu vejo o outro como eu mesmo. Até tem um ditado sábio, de um sábio zen, um mestre zen, ou algum ditado, alguma coisa assim que diz isso, né? Como lidar com os outros? Não existe outro. Não existe outro, só existe você. Então, quando você tem essa visão do mundo, você está tendo uma visão holística, uma visão que é chamada da visão oriental, né? De ser uma coisa integrada. E aí, então, nós percebemos que eu percebi, né, dentro da formação do ativista quântico, o quanto o Amit ele tocava nesse ponto, o quanto a gente tem que preservar o Dharma. E o Dharma são algumas leis. Nós percebemos essas leis facilmente no nosso mundo, por exemplo, né? Vamos fazer uma lei bem simples, que todo mundo conhece. As leis de trânsito. Existe uma lei de trânsito que ela deve ser respeitada. Nem sempre ela é respeitada, né? Porque existem leis que fazem sentido. Por exemplo, uma pessoa atravessando na faixa de pedestre, você tem que parar. O pedestre ele tem que ter, né, um espaço onde ele possa atravessar de um lado para outro da rua, porque senão isso se torna impossível. Imagina, você está andando numa avenida, não tem uma faixa de pedestre, não tem um farol e você precisa ir para o outro lado. O que acontece, né? Então, essa é uma lei que a gente consegue compreender quando nós somos pedestres. Nós nos colocamos na posição do motorista, parece que a coisa muda de figura.
A gente tá lá na posição do motorista e a gente acha um absurdo parar na faixa de pedestre para o pedestre atravessar. Porque você fala, nossa, eu paro, atrapalha todo o trânsito. Como é que você tem uma visão do ponto de vista do pedestre e a sua visão é totalmente diferente do ponto de vista do motorista? Isso é uma coisa que nós chamamos de adharma, né? É uma coisa que não funciona. Não é uma lei que gera uma coesão, que gera um respeito, que gera um equilíbrio. É uma lei que quando você está aqui, você pensa uma coisa, quando você está ali, você pensa uma coisa completamente diferente. E aí, são várias questões onde nós temos que refletir sobre aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos para esse mundo. Essa é a visão do quântico. Eu olho para esse mundo e eu reconheço que esse mundo, esse lugar onde eu vivo, pode ser melhor. Ele pode ser melhor. Eu posso fazer desse lugar um lugar mais adequado, mais justo, mais equilibrado. E aí eu tenho ferramentas para isso. Eu tenho as minhas mãos, eu tenho os meus pés, eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha voz, eu tenho tudo para fazer algo diferente, para fazer algo acontecer. Então eu faço o quê? Eu, como um quanto, como uma parte do todo, eu começo a me mover numa certa direção. E me mover numa certa direção talvez seja, em primeiro lugar, tomar consciência do que eu tenho que adequar em mim. Primeiro, reconhecer as coisas que eu falo para os outros, isso é adequado, mas que eu não faço para mim mesmo. Então, trazer primeiro para mim essa noção do Dharma, de preservar o Dharma. Então, se eu sou uma ativista, né, o Dharma, a gente pode ver o Dharma de várias formas. O Dharma pode ser alguma coisa que você faz de forma religiosa, por exemplo, uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa que está seguindo o Dharma. Uma pessoa que vai na missa, que vai na igreja, que reza. O que ela está fazendo com isso? Ela está fazendo alguma ação, enquanto ela reza, ela está fazendo alguma ação para ter um ganho, para ter um mérito. Talvez um ganho numa vida lá na frente, não sei, talvez na religião tem isso, né, de existir um paraíso. Então, uma ideia do paraíso, eu faço alguma coisa aqui, porque eu quero, na minha morte, ter um lugar de paz. Ela está fazendo uma ação positiva para isso, né? Agora, lá na frente, nós nunca vamos saber o que tem. Então, seria mais equilibrado, mais justo, mais inteligente, até fazer desse lugar um lugar de paz. E aí, então, você poderia pegar todos os ensinamentos daquele que é o seu mestre, Jesus, ou quem quer que seja, que você pegue esses ensinamentos e que você aplique agora. Isso é a sabedoria, que eu comecei a citar lá atrás, falando da relação do mestre, né, do sábio. Isso é a sabedoria. Usar aquilo que foi ensinado por alguém e transformar a sua vida nesse momento num lugar de paz e tranquilidade, saber que você fez todas as ações possíveis e adequadas para um mundo mais justo. Isso é paz. E aí, então, nós vemos os religiosos nessa busca pelo Dharma. Se você olhar qualquer religião fala sobre Dharma, né? E o Dharma é o óbvio, é a não violência, é a verdade, é manter algumas regras de convivência harmoniosa na sociedade e regras de convivência harmoniosa com você mesmo. E aí a gente olha, toda religião fala isso. E aí, os ativistas, por exemplo, as pessoas que resolvem morar numa árvore durante um tempo para que aquela árvore não seja cortada, ou pessoas que arriscam bastante a sua vida para proteger baleias ou para proteger o que quer que seja, proteger a natureza. Nós vemos aí histórias, né, de pessoas que para proteger a floresta amazônica, pessoas bastante famosas, que para proteger a floresta amazônica perderam a vida, né? Quem são essas pessoas? Ativistas. Essas pessoas são pessoas que estão seguindo o Dharma, elas não estão pensando só nelas. Elas não estão pensando só
naquilo que é bom para elas. Não, elas estão pensando em todo mundo. Elas estão pensando na árvore, elas estão pensando nos animais, elas estão pensando na água, elas estão pensando em tudo. Isso também é seguir o Dharma. É uma forma de seguir o Dharma, né? E aí a gente vê nessa forma de seguir o Dharma, às vezes, uma pequena falta de coesão também, uma pequena falta de lógica nas coisas. Eu vejo muita gente que às vezes fala sobre proteger baleias, mas que pensam nas baleias e esquecem que, por exemplo, as vacas também são animais. Ou que os porcos, as galinhas, aí a gente entra na questão daquilo que você consome, ou do quanto você consome, né? Pessoas que falam muito sobre ativismo, sobre mudar o mundo, não sei o que, e são pessoas que consomem de tudo, o tempo todo. Estão gastando dinheiro, comprando, consumindo produtos plásticos e coisas que tudo vai para onde? Vai parar no oceano. Então, nós protegemos as baleias, né? Nós queremos que as baleias vivam, mas nós queremos que todos os seres tenham acesso a coisas básicas. Não só os seres humanos, não só as baleias, não só as vacas, não só as galinhas, não só as abelhas que estão sendo exterminadas, não só os passarinhos, todos os seres. Quando eu olho com essa visão ampla, com essa visão muito holística, que eu posso realmente ser um ativista. E essa era a visão que o Amit Goswami passava bastante na formação dele, né? Sobre essa transformação pessoal. E aí, falando da transformação pessoal, não tem como a gente citar, né? E isso é o mais importante dentro da formação de terapeuta quântico. Eu acho que eu já falei isso em alguma aula, eu reforço aqui. Muito do que nós vamos aprender nessa formação, ela tem muito mais a ver com a transformação pessoal do que com uma formação de alguém que vai sair aplicando técnicas. O objetivo nessa formação não é sair aplicando técnicas. Cursos para técnicas nós temos vários. Não eu quero que a gente diga assim, achando, né? Porque tem muita gente que vem para a formação achando que é como, sei lá, coisas que fizeram muito sucesso, né? Como ganhar dinheiro só com a força do pensamento. Não é isso, tá? Não é nada disso. O objetivo aqui é que você, nessa formação, é que você faça uma transformação em você. E isso é que nós, dentro desse curso, chamamos de cura, de autocura. A partir do momento que nós curamos a nós mesmos, que nós curamos o ser humano, que nós olhamos para nós com esse olhar mais compassivo e vemos, nossa, eu estou doente, minha mente está doente, meu corpo está doente. Às vezes o corpo está doente por ter sido intoxicado por um tipo de alimentação que não é adequada. A minha mente está sendo bombardeada por coisas que não são adequadas, por música, por filme, por pensamentos, por companhias que não estão sendo adequadas. Então eu olho para mim e eu me vejo doente. Eu não durmo o que eu deveria dormir, eu não como o que eu deveria comer, eu não vivo o que eu deveria viver. Então, nós fazemos o quê? Nós trazemos essa cura primeiro para nós. Eu olho e eu vejo o que eu posso transformar nessa minha vida. Como que eu posso fazer essa minha vida ter mais significado, mais profundidade? E aí, então, depois dessa transformação, é que eu posso gerar uma transformação no mundo. Porque aí eu sei que caminhos eu tive que percorrer. Não são caminhos fáceis. Não são coisas muito simples. São coisas que às vezes são bastante complicadas. Eu vou ter que olhar para mim e ver, nossa, como eu funciono de forma automática. Todas as minhas ações são automáticas, eu não controlo nada, eu não controlo nem a emoção que eu tô sentindo. Eu vitimizo pessoas o tempo todo com as minhas emoções. Como é que eu posso manter um bom relacionamento comigo mesmo se eu não consigo entender eu mesmo? Como é que eu vou ter um relacionamento bom com os outros se eu não consigo entender aquilo que eu sou? Então, como eu já disse, repito, esse curso é para que a gente encontre essa
aquilo que nós somos, em verdade aquilo que nós somos. E aí, falando da questão do Dharma, é importante que a gente pense em algumas questões. Quando nós falamos da não violência, a não violência é um assunto muito forte, muito profundo. Em primeiro lugar, é a não violência com nós mesmos. Nós temos que olhar para nós e ver que tipo de alimentação eu tenho, que tipo de cuidado eu ofereço ao meu corpo, qual é o tipo de exercício que eu ofereço ao meu corpo, qual é o tipo de movimento que eu ofereço, porque esse corpo todo foi feito para se movimentar. A não ser que você tenha algum problema sério, que você esteja numa cadeira de roda por algum acidente ou por alguma doença mais séria, ou se você sabe que esse corpo foi feito para se movimentar. Não foi à toa que nós temos, não é à toa que temos pés, que temos braços, né, que temos todas essas articulações. Ele foi feito para isso. Então, qual é o tipo de exercício que eu estou dando para o meu corpo? Qual é o tipo de estímulo que eu estou dando para ele? Se eu não dou estímulo nenhum. Qual é o tipo de coisa que eu deixo entrar em mim? Quais são os tipos de amizade que eu tenho? Quais são as pessoas com quem eu me envolvo, né? E às vezes eu vejo isso acontecendo muito com as pessoas, né? As pessoas chegam e falam assim, mas não é possível, as amigas, né? Mas não é possível, eu sempre encontro o mesmo tipo de namorado, o mesmo tipo de namorado com o mesmo tipo de problema. Que coisa fabulosa, não? Às vezes, o problema não é o outro, o problema é você, é o que você está buscando. E normalmente você está buscando aquilo sempre do mesmo jeito, você está se envolvendo com aquela pessoa porque você tem um certo tipo de energia, vou chamar aqui de energia, que busca aquilo. Você busca aquele tipo de coisa. E cada vez que você busca, você está buscando para quê? Para olhar para aquilo e ver o que você tem que aprender. E aí a gente vê muito o erro no outro, né? E tal pessoa é agressiva, tal pessoa é raivosa, tal pessoa é não sei o quê. Nossa, aquilo, você vê sempre no outro aquilo. Mas aquilo, com certeza, é algo que você tem que trabalhar. Enquanto você se incomoda tanto com as coisas dos outros, né? Se você olha para os outros e vê tantos defeitos, tantas coisas a serem melhoradas, imagine você, né? Então, qual é o tipo de relação que eu tenho com as coisas que eu deixo entrar, né? Com as pessoas que eu atraio para minha vida, com os filmes, tipo de filme, tipo de música, tudo isso interfere. E aí, talvez você fale assim, imagina, isso não tem nada a ver. Imagina, nada a ver. Assiste um filme bem violento, um pouco antes de dormir, vai dormir. Isso é uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas, elas falam assim, nossa, mas que exagero, né? Eu nunca tive TV eu tenho TV em casa, mas eu nunca tive TV em quarto. Eu acho TV em quarto uma coisa, assim, absurda. Porque que acontece? Normalmente você dorme vendo aquilo, sei lá, que você estava vendo antes. Pode ser um filme, pode ser um documentário, alguma coisa assim, né? E esse excesso de informação, ele fica em você. E aí acaba que você sonha com aquilo, que você tem uma noite agitada. E às vezes você fala assim, não, mas isso não me influencia em nada. Influencia sim. É só você ver uma música ruim. Ouve uma música ruim. Você pode saber que ela é ruim. Tipo um funk, assim. Você ouviu uma vez, aquela coisa gruda em você. Aquela coisa ata em você. Parece que ela pega que nem Super Bonder e fica aquela coisa se repetindo na sua cabeça. É uma coisa infernal. É uma coisa difícil de você se livrar daquilo depois. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente fala. Muito cuidado com as coisas que nós falamos. Muito cuidado. A gente pode pensar. Às vezes a gente pode até pensar uma besteira. E eu não tô dizendo aqui em nenhum momento não pense nada. Vamos ser todos cabeça vazia. Isso não tem. Isso não existe, tá? A função da mente é isso, é pensar. Então, e ela pensa, nossa, adoidada, ela fica o tempo todo pra lá e pra cá pensando muito, e pensando coisas sem sentido. Aí ela pensa uma coisa, logo em seguida ela pensa o oposto daquela coisa. Você já deve ter notado isso, né? É só você prestar atenção, assim, em algum momento, às vezes está assistindo esse vídeo, e aí você fala assim,
Ai, não sei se eu quero assistir esse vídeo. Logo em seguida, não, eu tenho que assistir esse vídeo porque eu me comprometi a isso. Ai, não, mas eu não quero assistir esse vídeo agora, acho que eu vou assistir esse vídeo depois. Ai, não, mas eu acho que é melhor assistir. Fica o tempo todo isso. Eu vou comer tal coisa. Ai, não, não vou comer tal coisa, porque senão eu saio do meu regime. Ai, não, mas é só hoje, eu mereço, eu trabalhei tanto. Ai, não. Isso é a natureza da mente, tá? E isso na Índia nós chamamos de Sankalpa Vikalpa. É um pensamento e o oposto desse pensamento. É duvidar daquilo que foi acabado de pensar. Então isso é natural, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então em nenhum momento estou dizendo que você não pode pensar. Os pensamentos eles chegam até você. Você já deve ter percebido isso. Às vezes você não escolhe, ele chega para você. E às vezes chega um pensamento que é um pensamento bem nada a ver. O problema é você expressar aquilo. Quando você expressa aquilo, você levou aquilo para um outro nível. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com como que a gente fala. E aqui a gente estava falando da violência, né? Da não violência. Como falamos, como nos expressamos. Muito cuidado. Você pode estar vivenciando uma emoção super difícil, como, por exemplo, a raiva. Você está numa situação de muita raiva. E é engraçado como em certas situações a gente tem que, né? Tá com seu chefe. Tá com muita raiva do seu chefe. O que você tem que fazer? Você não pode responder. Você não pode falar exatamente o que você está pensando, certo? A gente sabe fazer isso muito bem na frente de certas pessoas. Por que na frente de outras não? Por que com as pessoas que são mais íntimas a gente não tem isso? A gente fala, eu vou falar o que eu quero. Não é assim, você não fala o que você quer. Eu vou falar o que eu penso. A pessoa acha que ela é super natural por ela falar o que ela pensa. Eu vou falar o que eu penso mesmo. Fala tudo que eu quero, tudo que eu penso. Não é assim. A não violência. Você fala tudo que você pensa, sabe que uma ação ela tem uma reação. Automaticamente, se você acha que você pode falar tudo que você pensa em relação a alguém, aguarde. E aquela pessoa também vai se sentir no mesmo direito de dizer tudo que ela pensa em relação a você. Aí eu quero ver se você tem estrutura suficiente para suportar algumas coisas. E a verdade, ela é a verdade do ponto de vista de cada um. Nunca eu vou dizer em relação a alguém, nunca eu posso dizer em relação a alguém uma verdade que é uma verdade total. Dá para entender? O que eu digo sempre é baseado no meu ponto de vista. E o meu ponto de vista pode estar errado. Então, o que é a realidade? Então, quando nós falamos assim, tal pessoa é tal coisa. Ela é tal coisa, mas quando eu digo que ela é alguma coisa, aquilo, por exemplo, aquela pessoa é assim. Quando eu digo que ela é assim, eu estou excluindo um monte de coisa dela. Dá para entender? Se ela é assim, então ela não é assado, ela não é assim, ela não é um monte de outras coisas. E eu não posso fazer isso com ninguém. Por quê? Quando eu digo para alguém, essa pessoa é mãe, por exemplo, ela é mãe. Ela não é só mãe. Antes de ser mãe, ela é filha. Antes de ser filha, ela é neta. Ela não é só mãe. Ela é irmã de alguém. Ela é esposa, namorada de alguém. Ela é amiga de alguém. Ela é inimiga de alguém. Ela é várias outras coisas. Ela não é só mãe. A mãe, nesse caso, se torna só um personagem. A amiga também é só um personagem. A filha é só um personagem. Então, quando eu digo algo de alguém, eu tenho que fazer essa reflexão. Essa pessoa é só isso? Ou essa pessoa é algo baseado no meu ponto de vista, na minha interpretação? Na verdade, ela não é nada disso, nem da minha interpretação, nem da interpretação de ninguém. E isso é uma coisa que, ao observar a não violência, nós tomamos cuidado com o que nós falamos. Nós tomamos cuidado com o que nós falamos, nós tomamos cuidado com aquilo que nós deixamos entrar, então, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, com o tipo de música que ouvimos, com o tipo de programa que assistimos, com o tipo de expressão de arte, né, qualquer que seja, nós tomamos cuidado com todas essas coisas. E aí, nós reconhecemos que eu não sou a única pessoa que merece uma atitude de não violência. Todos os outros seres merecem a mesma postura, a mesma atitude. Então, eu, como um ser,
vou chamar de ser racional, né? Ser humano, racional. Eu olho para todos os outros seres e aí eu penso, será que o pássaro vai gostar de ficar numa gaiola? Ou o pássaro tem o direito de voar livremente? Será que o cachorro vai gostar de ficar amarrado? Ou o cachorro vai gostar de correr solto para lá e para cá? Será que algum ser que existe nesse mundo pode ser escravizado para que eu possa, por exemplo, ter algum prazer na minha dieta, na minha alimentação? E aqui eu tô tentando ser bem sutil e eu acho que vocês já compreenderam o que eu quis dizer, né? Será que algum animal deve morrer para que eu tenha prazer o prazer de comer alguma coisa? Enquanto nós não conseguirmos compreender exatamente o que é essa questão da não violência, e enquanto nós não estivermos adequados dentro dessa questão, não só essa, como toda a questão do Dharma, eu toco nesse assunto porque eu acho esse o assunto mais importante em relação à autocura, né? Porque ele diz respeito a como eu trago a violência para dentro de mim, né? Eu olho para aquilo e eu ouço muita gente falando assim, isso é muito comum. Não fui eu que matei. Então, as pessoas justificam, por exemplo, o fato de continuar comendo alguma coisa dizendo isso, não fui eu que matei. E sim, a gente tira de nós um certo peso, né, quando a gente diz isso, não fui eu que matei. Não fui eu que fiz, não fui eu que cortei a garganta daquele animal, não fui eu que picotei aquele animal, não fui eu que criei aquele animal. Mas o que nós fazemos? Nós pagamos para pessoas fazerem isso, né? Então, é a mesma coisa quando você compra um artigo de algum lugar que você sabe, né, que as pessoas estão sendo escravizadas, crianças estão trabalhando para que aquilo chegue até a tua casa, né, trabalhando de forma, né, péssima, em péssimas condições. E aí você só vê o produto e não vê como que aquele produto, né, em que causa e condição aquilo foi criado. Então, quando nós olhamos para uma picanha assada num restaurante, nós não olhamos para a picanha assada em si, nós olhamos para a causa e condição que traz aquilo. Aquilo antes era um ser vivo, né? Então, não foi você que matou realmente, não foi você que cozinhou, não foi você, mas você está sendo alguém que mantém esse sistema. E aí, dentro dessa visão da não violência, qual é o meu papel? Quais são as ações que eu posso fazer? Eu posso fazer ações simples para mudar isso. Eu posso mudar simplesmente um hábito. Eu posso mudar a relação com os meus filhos, com as pessoas que vivem comigo, simplesmente mudando minha maneira de me comunicar. Eu acho muito legal hoje em dia que todo mundo fala bastante sobre, né? Valoriza muito a questão de falar o que pensa. E eu vejo as pessoas sempre falando isso, não, mas a gente tem que falar o que pensa, mas a gente tem que falar o que pensa. Será que isso é adequado? Será que a gente realmente deve falar o que pensa? Presta atenção em quanta coisa você pensa de besteira, né? Quanta besteira existe no seu pensamento, né? Se você se deixa dominar, por exemplo, por uma emoção, e você fala o que você pensa dominado pela emoção, você já imaginou o que você pode causar? Por exemplo, no seu filho? Se você está dominado pela emoção do medo, e aí a sua criança está lá, chegando com os pezinhos dela, aqueles passinhos, chegando com os pezinhos dela perto da água do mar. E aí você está dominado pelo seu medo da água. E você fala para aquela criança tão pequena, tão inocente, tão livre, tão cheia de vontade de conhecer o mundo. Você fala para ela assim, não faça isso! E você expressa na sua voz
toda a sua emoção. E aí você vai dizer para mim, ué, mas eu estou preservando aquele ser, não é? É o cuidado, claro que é o cuidado. Mas o cuidado não seria talvez você estar do lado, somente esperando ver como que aquele ser vai sentir o contato com a água, como que ele vai perceber aquilo. E claro, como é uma criança muito pequena, não vai ter muita noção que se continuar andando vai afundar. E aí você tá ali para quê? Para ser o cuidador, para ser aquela pessoa que vai preservar aquele ser, né? Como pai e mãe. Uma vez eu vi uma piada que o pai e mãe, eles são pessoas que ficam o tempo todo na vigília, quando a criança é bebê, né? O tempo todo na vigília se aquele ser tá respirando. E é bem isso, a partir do momento que você vira mãe, você fica o tempo todo, vira mãe, vira pai, você fica o tempo todo preocupado se aquele ser tá vivo, se aquilo lá vai sobreviver, aquela coisa tão pequena. E ninguém prepara você para isso, né? Não existe uma preparação. Você não sabe nem direito o que fazer em certas ocasiões, mas é muito bonito que a natureza consegue se autopreservar, né? E aí, a partir do momento que nasce uma criança, nasce uma mãe também, e ela consegue entender certas coisas do bebê, assim como o pai também consegue entender certas coisas além da comunicação e perceber as necessidades. Mas você consegue imaginar, consegue perceber o quanto a nossa comunicação, né? Ela tem que ser uma comunicação cuidadosa, ela tem que ser uma comunicação pacífica, uma comunicação E aí, então, nós temos que perceber o quanto é importante que a nossa comunicação seja uma comunicação de compaixão, uma comunicação pacífica, uma comunicação adequada para nunca gerar naquela outra pessoa que está ouvindo aquilo algum tipo de trauma, algum tipo de medo, algum tipo de problema. O meu professor falava isso muito sabiamente, o meu professor na Índia, né? Meu mestre, o sábio, como eu comecei falando na aula, ele dizia isso muito sabiamente. Ele falava assim que nós não somos a única coisa que nós podemos, a única coisa que nós não podemos fazer, melhor, que nós não podemos fazer de forma alguma, que isso é ir contra qualquer lei de Dharma, qualquer lei de manter o equilíbrio no universo, porque o Dharma é isso, é tentar manter o equilíbrio das coisas, né? Então ele falava, a única coisa que você nunca pode fazer é vitimizar alguém com suas emoções. E ele falava, aquilo que você sente, talvez você não possa controlar aquilo que você sente, porque não dá. A hora que você está sentindo raiva, não dá pra gente dizer, eu vou controlar essa raiva, eu quero controlar a raiva, eu não vou sentir raiva, isso não existe. Então, você deixa a raiva ali, onde ela tá, ela apareceu, deixa ela aparecer e deixa ela desaparecer. Nesses instantes da raiva, nesses instantes da irritação, o que você não pode fazer é vitimizar alguém por conta daquilo que você está sentindo. Alguém me deixou com raiva. Então, já que aquela pessoa me deixou com raiva, eu vou partir para cima. Isso é uma lei que a preservação do Dharma começa daí, né? Preservação do Dharma na nossa lei de sociedade, a não violência. Eles falam não matar. Não matar. Porque em muitos momentos de raiva, o que você faz? O que uma pessoa fora de si faz, né? Ela mata. E ela não mata só. E a gente tem que perceber que ela não mata só agredindo mesmo, né? Que nós vemos nos jornais aí o que acontece de namorado que matou a namorada porque ela não queria mais ele. O que é isso? É um acesso de raiva, é uma coisa, uma pessoa doente, uma pessoa que não consegue perceber coisas básicas da vida, né? Muito básicas da vida. Que o outro é livre, né? Que o outro tem direito de ir e vir, que o outro pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não consegue perceber o mínimo, né? É que o amor o amor é uma coisa que não é domínio.
Você não precisa dominar a pessoa, ela está porque ela quer estar. E aí, então, nós percebemos isso, né? Que quando a gente fala, né, de não matar, é não matar qualquer ser. Qualquer ser. Volto lá à coisa da alimentação e como nós tratamos os outros seres que nós chamamos de seres irracionais, né? Então, não matar. E a gente não mata só com a ação de ir lá e tirar a vida da pessoa. A gente pode tirar muitas coisas das pessoas com palavras. E às vezes palavras que estão ali revestidas, né, de uma cera assim bonita que faz ela ficar brilhosa, que é uma coisa chamada manipulação, que são palavras que são vestidas de uma coisa bonita, em que por trás guarda uma coisa muito ruim, muito perniciosa, muito maldosa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que nós falamos. Então, essa aula, eu vou condensar essa aula somente nesse assunto, que é a não violência, que é a preservação do Dharma, para que a gente consiga compreender qual é a função de um terapeuta. A função de um terapeuta, primeiro, é ele estar em ordem, funcionando na ordem dele, tá? Na ordem de tipo, do que ele pensa, do que ele fala, do que ele sente, do que ele faz, tá? E ter essa visão clara do que é Dharma. O terapeuta é aquela pessoa que não é a pessoa que vai dizer assim, o que é muito comum hoje em dia, quando você vai no médico, por exemplo, uma vez eu fui no endócrino, né? Eu tenho um problema genético, que é um colesterol muito alto, isso é uma coisa de família. Mesmo sendo vegetariana desde sempre, virando vegana e tudo mais, já fiz até jejum, assim, o colesterol é uma coisa que não existe um certo controle dentro da nossa família. Até as crianças, as minhas sobrinhas pequenas nascem já com o colesterol altinho. Quando elas chegam a 5, 6 anos de idade, que vai fazer o primeiro exame de sangue lá, dá que o colesterol tá alto. E aí uma vez eu fui num endócrino, por conta disso, porque a minha gineco achou que era interessante que eu passasse com o endócrino. Eu fui, para que eu fizesse uns exames específicos, eu não lembro o que era. E aí eu cheguei nesse endócrino, e ele me passou lá uma tabela, que eu achei muito engraçado. Era uma tabela que era a coisa mais besta que tem. Desculpa se tinha alguma nutricionista ouvindo isso, porque eu sei que é o que vocês aprendem na faculdade. Aquela tabela daquela pirâmide do que você deve comer e que você não deve comer. Aquilo, gente, é uma coisa tão absolutamente sem sentido que não dá nem para explicar. Tem alguma lógica naquilo? Claro, tem coisas que você tem que comer mais, tem coisas que você tem que comer mesmo, mas o ser humano, ele é um indivíduo que funciona totalmente diferente. Então, aquela tabela, não adianta você dar cópias daquilo para as pessoas, que aquilo não é para todo mundo. Que nem no meu caso. Era uma doença genética, não é uma coisa fácil de ser resolvida. Então, não adianta dizer para mim, não coma coisas oleosas. Tira a carne, que foi o que ele quis fazer, né? Na consulta, tira a carne, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. E aí, eu olhei para aquela situação e falei, ele não olha para mim como um indivíduo, tá aí o problema, né? Um problema sério. E aí, eu perguntei para ele sobre ele mesmo, porque ele estava um pouco acima do peso. Sobre como ele conduzia a própria vida. E aí, nessa conversa, eu reparei que ele era do tipo, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Porque, conversando sobre o assunto que eu expliquei, que era genético, não sei o que, ele também chegou um momento que ele disse que ele também tinha um colesterol alto. E que no caso dele era por excesso de alimento mesmo, não era uma coisa... Ele comia demais, ele se exercitava de menos, enfim, e ele é um médico. Então, é uma coisa que... O que eu quero dizer para um terapeuta? Por favor, você como terapeuta, busque a cura primeiro em você, para que você seja um exemplo daquilo que você vai fazer, por favor, para que você não seja uma pessoa totalmente fragmentada, que você diga para o teu cliente que, olha, você tem que tomar erva X para tal coisa, e aí você toma Neosaldina na sua casa para sua dor de cabeça. Não seja uma pessoa assim. Esse é o nosso objetivo aqui. Aprenda a ter essa coesão, aprenda a viver da forma
da forma mais equilibrada possível, mais coerente possível, mais lógica possível. Coloca essa objetividade na sua vida, não é tão difícil assim. E aí, o que é importante que fique marcado pra gente, essa coisa do Dharma, preservação do Dharma. A não violência, então, como um assunto super importante, a não violência com você, a não violência na sua alimentação, a não violência com a natureza. A natureza, nós somos a natureza e a natureza é aquilo que nós somos. Nós dependemos totalmente da natureza. E ela tem respondido às nossas agressões de forma bastante agressiva, com seca, com temperaturas muito altas ou muito baixas, com tsunamis. A natureza está respondendo, ela está respondendo na mesma medida. E eu sei, é até complicado falar sobre esse assunto. Eu sei que talvez você seja uma pessoa que recicla o seu lixo, que anda de bicicleta, que tenta evitar ao máximo qualquer tipo de agressão ao planeta. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que essas nossas pequenas ações, elas são quase nada. Quase nada, porque desde que foi lançado aquele filme lá, Uma Verdade Inconveniente, em que era explicado para nós o quanto as nossas ações estavam destruindo o nosso planeta, um monte de gente começou a mudar os hábitos, e aí o que acontece? Se a gente olhar os dados hoje, a coisa continua gritante, assustadora. E ela é assustadora porque as pessoas não prestam atenção no que é essencial. E aí eu vou falar para que vocês assistam agora outro filme que também estava na Netflix, para que vocês entendam isso que eu estou falando. E esse filme chamava Cal de Vaca, Conspiração, Conspiracy. E é um documentário que foi feito pelo Leonardo DiCaprio, eu acho, que hoje é um ativista vegano bastante influente, né? Bastante influente por ser tão famoso, né? O que é muito legal. E esse documentário fala do quanto o tipo de alimentação do ser humano é agressivo para o meio ambiente. E aí entra a coisa da não violência, que é o que é muito importante para que a gente trabalhe em nós essa cura, tá? Esse assunto da preservação do Dharma. Então eu vou encerrar essa aula por aqui e em breve eu estou com vocês de novo. Vamos juntar as mãos à frente do peito, que aí eu vou encerrar essa nossa aula com um mantra pela paz. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Hari Om. Até a próxima aula.